Se já é difícil viver em tempos de guerras urbanas no Rio de Janeiro, imagina como devia ser difícil viver no século XVIII, quando o Rio de Janeiro era o alvo favorito dos corsários, que vinham sedentos em busca das riquezas da colônia. Tudo isso aconteceu numa época que não tinha nem luz para você saber de onde que o perigo estava vindo. A população sabia do perigo ao som dos tiros de canhão e dos sinos das igrejas que davam os alertas. Hoje eu vou te contar uma das minhas histórias favoritas da vida, que foi a minha fonte de inspiração para aprender mais sobre o passado do Rio de Janeiro. Senta, puxa uma cadeira que hoje eu vou te contar essa história. Senta que lá vem a história. Tudo começou no dia 16 de agosto de 1710, quando o então governador Francisco de Castro Moraes recebeu a notícia de que 6 navios estrangeiros estavam se aproximando. Esses navios estavam sob o comando de Jean-François Duclerc, que era um corsário francês. E ele, malandramente, mandou os navios colocarem bandeiras da Inglaterra para passar despercebido. Só que a fortaleza de Santa Cruz, lá de Niterói, usou as suas artimanhas oficiais. Deu um primeiro tiro de canhão sem bala e depois fez outros disparos com bala. E aí, por conta desses tiros, os navios de Duclerc deram meia volta, recuaram e foram em direção à Ilha Grande. E a galera que estava aqui acharam que estava tudo bem, já tinha sido resolvido o problema. Só que esses 6 navios aproveitaram aí a situação. Tinha uma embarcação menor passando, dando mole na Baía de Guanabara, e o que eles fizeram? Capturaram essa embarcação e seguiram lá rumo à Ilha Grande. Quando chegou lá na Ilha Grande, o Duclerc foi se reorganizar, ver quem estava ferido, quem estava doente. E ele acabou conseguindo uma ajuda inesperada de 4 negros que haviam fugido de seus senhores e prometeu ajuda para ele. Mostrou um caminho secreto que ia pela Restinga da Marambaia. Um mês depois, no dia 15 de setembro de 1710, franceses desembarcaram na hoje Barra da Tijuca. Aí, a partir dali, eles avançaram a pé, passando por mata, por mangue, por engenho, e ia destruir tudo que eles viam pelo caminho. Só que o governador já estava sabendo o que estava acontecendo. E que a qualquer momento eles iam chegar na cidade. E aí a população já estava assim, em alerta. Quando finalmente o Duclerc e os seus soldados chegaram, aconteceram vários confrontos em pontos diferentes da cidade. E hoje a gente passa e nem imagina que aconteceu tudo isso. Como o Campo do Rosário, o Campo do Carmo, a Praia Vermelha lá na Urca e até o Largo da Ajuda, onde hoje é a Cinelândia. O Duclerc, ele queria mesmo era chegar lá no Mosteiro de São Bento, para transformar essa região no seu quartel-general de defesa. O Duclerc, ele tinha sangue no olho. Ele gostava do que ele estava fazendo, ele na linha de frente da batalha, segurando até a bandeira da França, mas ele não tinha uma coisa, muita experiência e nem estratégia. Esse foi o erro dele. Apesar dessa bravura toda, a tropa dele estava ficando enfraquecida, já tinha assim, um monte de gente morta, um monte de gente ferida, e aí ele ficou encurralado e acabou tendo que... Faltou palavras. Ele ficou cercado, sem saída, e acabou tendo que negociar sua rendição. Qual foi o saldo dessa história? 50 mortos e 80 feridos do lado português, ou seja, do lado da galera que morava por aqui, contra centenas de baixas francesas, além de 600 prisioneiros. E eram tanta gente para prender que não tinha cadeia para esse povo todo. Rio de Janeiro era isso aqui, gente. Então eles espalharam esse pessoal em Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Como o Duclerc era um oficial, ele tinha suas regalias. Porque o corsário, apesar de ter o intuito de roubar, de saquear, de matar, de fazer essa coisa toda, ele não era considerado um pirata. Corsário, ele recebia patrocínio
dos reis dos seus países para poder fazer esses ataques em outros lugares. Então, o Ducler não era assim um qualquer. Ele era um cara assim com uma carta de autorização para fazer isso. Então, ele não podia ser tratado como os outros prisioneiros que era ralé, que era soldado raso, sabe? E o que acontecia com isso? Ele não ia para a cadeia normal. Ele ficava tipo numa cadeia domiciliar. E aí, o que era uma cadeia domiciliar se ele não morava aqui? Ele ficou preso na casa de outras pessoas importantes daqui do Rio. Nesse ponto da história que entra a fofoca. No dia 18 de março de 1711, ou seja, de setembro até março do ano seguinte, o Ducler ficou preso aí em lugares diferentes. Ele foi misteriosamente assassinado. Quando eu ouvi falar pela primeira vez dessa história, lá atrás, eu assisti um vídeo de uma pessoa super famosa, e aí ele contava que o Ducler tinha sido amante da esposa do governador. Aí, teoricamente, o filho e o sobrinho do Castro Moraes teria tomado as dores dele e dado fim na vida do Ducler. E aí, uma vez, uma amiga minha me perguntou, mas como é que sabem que o governador foi chifrudo e aí desenrolou isso tudo? Pois é, eu fui atrás disso e eu não encontrei nenhum dado oficial dizendo que realmente Castro Moraes teria, né, tomado uma galhada. Mas, assim, registros de que o Ducler, apesar de ser um prisioneiro, ele tinha aí uns conchavos, uns flertes com moçoilas que trocavam bilhetinhos com ele. Prisão domiciliar devia ser diferente, ele devia ficar passeando por aí, mas não tinha liberdade. As circunstâncias da morte do Ducler realmente nunca foram esclarecidas, até porque a milícia da época não ia se dar o trabalho de fazer esse tipo de investigação. Uma total coincidência da vida, praticamente exatamente um ano após o primeiro ataque, aconteceu outro ataque dos franceses. Só que esse era num outro patamar, sob o comando de um dos principais corsários da França. Eu não sei falar. René Duguay-Trouin. Quem sabe francês, me desculpe se eu errei. Tinha mais navio, tinha mais homens, tinha mais experiência e astúcia. Dia 12 de setembro de 1711, com um golpe de sorte, aproveitou de um nevoeiro, a sua frota entrou discretamente pela Baía de Guanabara. E dessa vez, a galera do forte acho que estava meio dormindo e não percebeu que estava acontecendo um ataque. Eles entraram numa boa. Quando Trouin chegou aqui no Rio, é que ele ficou sabendo de todo o salseiro que tinha acontecido no ano anterior com o conterrâneo dele, porque não existia tecnologia, não existia meios de comunicação rápidos e eficazes. E quem é que ia avisar para a França o tanto de problema que tinha acontecido, que Ducler isso, que Ducler aquilo? Só então que o Trouin teve acesso às informações e aí descobriu que o Trouin morreu, descobriu que o Ducler morreu. Descobriu que os amiguinhos dele, os patente baixa, estavam aí praticamente passando fome, porque, né, diferente dos oficiais, esse pessoal aí estava a Deus dará. E aí, antes de começar para valer os ataques que ele estava disposto a fazer, ele começou a falar, olha só, me devolve os meus colegas, que aí pode ser que eu pegue leve com vocês. Aí o governador Castro Moraes, ele ficou ali enrolando, liberava outro, mas o Trouin estava de olho e ele sabia quando que era uma artimanha e quando é que ele estava, né, fazendo certo. E aí ele não teve paciência, não teve paciência, ele foi e tá enrolando, mandava um ataque. Tá enrolando, mandava outro ataque. E aí, aos poucos, ele foi recuperando aí alguns prisioneiros. Dominou a Ilha das Cobras, ali na região do centro do Rio de Janeiro, e iniciou um grande bombardeio.
dessa vez o pessoal não estava com a mesma energia para poder se defender. O caos foi tanto que os próprios portugueses começaram a atear fogo em navios daqui mesmo, de Portugal. Tipo assim, era uma estratégia meio bizarra de os franceses não podem levar o meu navio, então eu mesma vou destruir o navio para ele poder não levar. Incoerente. Igrejas eram destruídas, saqueadas, porque esse pessoal tinha dinheiro, tinha ouro, né? A igreja que fica lá no Morro da Conceição, a igrejinha da Prainha, a igreja da Prainha, ela foi uma dessas igrejas que foi saqueada. Então, aquela igreja que existe hoje, ela não é original de fábrica. Para dar fim a isso tudo, o governador Castro Moraes resolveu negociar o pedido de resgate. Ele tentou fazer pechinchar, o Truan falou que não, que ele queria o que ele estava pedindo, e aí ficava, né, o Castro Moraes ficou tentando ganhar tempo, enquanto o pessoal que estava vindo para ajudar na batalha, estava vindo de outras cidades, era demorado, gente, não tinha nem estrada nessa época, não tinha nem caminho, era tudo no mato fechado. Mas o Truan não tinha, ele tinha experiência. E ele conseguiu o que ele queria. Muita grana para aquela época. Boi, açúcar, ouro, tudo. Inclusive, o Castro Moraes pegou grana do próprio bolso para pagar esse resgate. Mas não foi porque ele era bonzinho, mas sim porque ele já estava pensando no além, no futuro, que ele ia se dar bem ganhando algo em troca através dos impostos. Sabe o que é o mais doido dessa história toda? É que o pessoal da população que não conseguiu fugir, eles tinham que comprar a própria mercadoria que eles tinham sido roubados dos franceses. Com que dinheiro? Quando finalmente os reforços chegaram no Rio, já era tarde demais. Os barcos dos franceses já estava tudo preparado para eles irem embora. O povo estava tão desesperado. Sabe quando a gente assim tá brigando com os nossos irmãos e aí a nossa mãe não está em casa e ela chega e aí todos os irmãos ficam na frente da mãe contando a sua versão dos fatos? Foi tipo isso que aconteceu. A população cercou o homem e começou a culpa é do Castro Moraes. Ele é um safado, ele é um covarde, ele é um sem vergonha, ele não defendeu a gente, salva a gente. E cada um foi contando sua versão dos fatos. O governador Francisco Castro Moraes, ele não perdeu a cabeça, ele, no final das contas, aparentemente ele não foi chifrudo, mas ele foi deposto do seu cargo e foi enviado com a passagem só de ida para um degredo na Índia, sob acusação de covardia e corrupção. E os franceses nessa história? Bom, eles saíram com muita grana mesmo, mas já que os portugueses não conseguiram se defender de forma exemplar, o destino ajudou. No meio do caminho, aconteceu uma tempestade e boa parte desse roubo se perdeu porque houve naufrágio e tá tudo lá no mar. Mas o Truan, quando chegou na França, foi considerado assim um herói. Ele tem estátua, ele é lembrado, tem vários livros falando da sua história. Você conhecia essa história? Algumas pessoas eu sei que já conheciam essa história porque já me conhecem de longa data e já me ouviu contar essa história, mas nunca com essa riqueza de detalhes. Não esquece de apertar o like, porque isso me ajuda pra caramba e custa R$0 para vocês. Um beijo e tchau!